Vamos entrar então na palavra, que está em Josué capítulo 1. Josué, meu amigo Josué. Amém? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Até aqui. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero te dar graças, ó Pai, pela leitura da tua palavra, pela tua presença neste lugar, pelo mover do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre tudo quanto o Senhor já está realizando, Pai, para que a nossa vida, Pai, seja, sim, vitoriosa, diante dos teus olhos, diante dos nossos próprios olhos e diante dos olhos de todos aqueles, Pai, que pensaram, Senhor Jesus, que não conseguiríamos. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra linda, não? Palavra tão cheia, tão abundante de boas novas, de coisas excelentes para a nossa vida. Que palavra! É uma palavra que eu amo. Josué, né, já com a sua nova identidade, né, um dia ele tinha sido Oséias, como disse aqui o Senhor, né, servidor de Moisés. Ele tinha sido um aprendiz de Moisés. Ele tinha andado junto de Moisés durante os 40 anos no deserto. E creio que foi tempo, né, suficiente para ele entender os propósitos de Deus sobre o seu povo, entender o relacionamento, né,
do homem para com Deus, porque assim ele via em Moisés, no relacionamento de Moisés com Deus, e a autoridade que isso trazia sobre a sua vida. E Josué, quando começa a escrever esse livro aqui, eles já passaram pelo período de luto pela morte de Moisés. Já havia terminado, apesar de não cessarem nunca as buscas, por Moisés, especialmente o nosso jovem ainda, Josué, sempre procurando e buscando, até esse momento, pelo seu Senhor, pelo seu mestre, por aquele que o ensinou todas as coisas. Eu imagino como tenha sido esse encontro com Deus. Josué, esperando se encontrar com Moisés, se encontrou com Deus. E Deus falou com ele. E nós precisamos observar o que é que Deus fala para Josué. No versículo Deus ele fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ponto. Só isso aqui a gente podia falar até amanhã cedo. Esse versiculinho, essa partezinha só. Moisés representava para Josué Deus no céu, Moisés na terra, podemos dizer. Ele era muito mais do que um pai para Josué, Moisés. Moisés representava toda a autoridade na vida de Josué. E Josué sempre aprendendo, sempre buscando, sempre colado em conhecer cada vez mais. Vocês me desculpem, é que hoje está difícil. É uma palavra muito enriquecedora. É uma palavra muito linda. Vocês me desculpem. O erro está em mim. Eu imagino a dor de Josué, procurando por aquele que seria a pessoa mais importante da sua vida. Eu imagino quanto ele estava em aflição e sofrendo, sem direção, sem alguém que fosse e representasse a autoridade sobre a vida dele. Eu imagino quantas questões, quantas perguntas, quantos conflitos Josué estava vivendo naquele momento. Eu imagino, porque voltando um pouco, ali atrás, Moisés o havia ungido, para ser o líder de Israel. E onde estava Moisés? Para falar para ele agora o que ele deveria fazer. Para passar a ele as coordenadas. Para ensiná-lo como, de que forma alcançar a vitória em Deus. E Josué tem esse encontro com Deus.
Eu imagino o quanto deve ter sido impactante para Josué ouvir a Deus dessa forma. Porque Deus dá a notícia, todas as notícias que Josué temia, vieram numa frase só: Moisés está morto. Agora, dispõe você de estar levando esse povo todo para conquistar a terra que eu tenho prometido aos filhos de Israel. Eu imagino que para Josué, nesse momento, muito mais impactante foi a ordem que veio a ele do que todos aqueles dias de luto e procura por Moisés. Se nós observarmos, né, a palavra de Deus, ele fala, né, dispõe-te, ou seja, levanta, sai do teu lugar, para com essa choradeira, para de achar que o seu mundo acabou, para de entender que não tem mais saída para você, que você é o último dos últimos, porque agora está na tua mão. Agora. Agora é uma palavra pequenininha, né? Que para nós ocidentais, quando a gente ouve agora, a gente continua sentado, a gente continua conversando, a gente continua, né, relaxando, tomando a fresca, sentado na beirada da piscina, fazendo o que a gente estava fazendo. Quando a gente fala agora, especialmente aqui no Brasil, a gente pensa que vai ter uma semana para poder fazer aquilo que está sendo ordenado. A gente acredita realmente que a gente tem todo o tempo do mundo. Que não tem problema e não vai dar nada. A gente, né? Na hora que der eu faço o agora. Mas agora, para o povo judeu que estava entrando num período de batalha, agora não demora mais do que 2 segundos. 2 segundos? Sim, 2 segundos. Por quê? 1, 2. E a sua cabeça rolou. Eles estavam entrando num momento de batalha, de guerra. 1 segundo é o tempo do inimigo levantar a sua espada. O segundo é o tempo dele baixar a sua espada e matar você. Então, 2 segundos é tempo de vida ou morte. E quando Deus fala para Josué, agora, Josué se levanta e vai. Ele não fica pensando, ele não fica tentando encontrar a justificativa, o porquê ele tem que ir. Deus continua aqui um diálogo com ele maravilhoso, cheio de promessas, cheio de ordens para serem cumpridas e cheio de instruções. E Josué, atento a cada uma das instruções do Senhor, ele não fica parado, ele não fica olhando
para o que está acontecendo. Olha o que está escrito aqui no versículo 10. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: vamos parar para pensar? Aquele Josué que até ontem era o servidor, era, né, o discípulo de Moisés, e que tinha, né, um perfil todo amigo, todo gentil, todo, né, serviçal a todos os que estavam e que chegavam ali diante dos príncipes, os príncipes diante de Moisés. A conduta dele era uma. Josué era amigo de todo mundo. Ele não era o líder de Israel. Agora ele tinha que ser o líder. Agora ele tinha que sair daquele lugar onde ele estava procurando Moisés, e ele acabou se encontrando com Deus, passar em casa, trocar de roupa e dar ordem. A posição dele mudou. Opa! Até então eu era um garoto. Agora eu sou um general, um comandante. Agora a nação de Israel está sobre o meu domínio, sob a minha responsabilidade. Será que foi fácil para ele? Será que foi gostoso para ele ter que enfrentar todos aqueles príncipes? Será que ninguém teve nenhuma oposição a ele? Será que ninguém se levantou contra ele naquele momento? Todos, assim, de imediato, aceitaram a sua autoridade? Nós não temos a resposta para essa pergunta. Mas nós temos aqui que assim o fizeram. Pode ter tido muitos que se levantaram? Pode. Mas se levantando ou não, a autoridade agora estava sobre ele. As ordens agora estavam sobre ele. Ele não tinha mais tempo para ficar colocando, né, a sua dor pela perda de Moisés sentadinho no trono do seu coração. Deus, quando deu instrução para ele, falou com clareza. Olha o que ele fala aqui. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, para a possuirdes. 3 dias. 3 dias tinha que estar tudo pronto. Tudo pronto. Para começar uma batalha que duraria aproximadamente 25 anos. Para conquistar toda a terra de Canaã. Ah, irmã, como é que você sabe? A gente consegue, né, estudando a Bíblia, fazer mais ou menos alguns cálculos. Se passaram 40 anos no deserto, se tinham aproximadamente seus 13 a 15 anos quando saíram do Egito. E Caleb tinha 85 quando foi requisitar as suas terras, a sua promessa que Moisés havia feito. Isso significa que o tempo de batalha levou de 20 a 25 anos. Aproximadamente.
E nós precisamos entender isso. Nós precisamos conquistar a nossa terra? Precisamos. Nós vamos conquistar a nossa terra? Vamos. Mas do jeito que a gente era antes? Antes da nossa conversão, antes da palavra do Senhor, antes de tudo que a gente já tem conhecido? Não. Nós precisamos realmente deixar as coisas que para trás ficaram. Josué não tinha tempo para pensar nas coisas que para trás ficaram. Não dava tempo de procurar Moisés mais um pouquinho. Não dava tempo de ficar lá, né, pensando o que eu vou fazer com todo esse acampamento. Com as pessoas que vão ficar aqui para trás do Jordão. Não dá tempo. Nós vamos começar uma batalha. Agora. Agora. E o Senhor hoje falou muito comigo nessa palavra, porque Ele coloca aqui um tempo. Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Isso é muito forte, porque nessa época em que eles foram fazer essa travessia, o local onde eles estavam, normalmente, o rio era estreito. Mas nessa época que eles estavam, era a época das cheias. E nessa época, nesse tempo, o rio poderia chegar com as suas margens de um lado ao outro até 1,5 km. Então os milagres já começaram aí. A única coisa que Josué realmente precisou fazer foi instruir o seu povo. Daqui a 3 dias nós vamos atravessar. Ele sabia como ia ser isso? Ainda não. Ele tinha ideia do que iria acontecer? Ainda não. Mas ele tinha certeza que em 3 dias eles iam passar. Assim como nós hoje, o Senhor tem nos falado, nós vamos passar o Jordão em 3 dias. Amém, Maria? Amém. Nós vamos entrar num novo momento, numa nova condição. Se material ou se espiritual, isso é com Deus. Mas em 3 dias, nós estamos entrando numa nova fase diante dos olhos de Deus. E nós é que vamos determinar se nós vamos ser vitoriosos ou se nós vamos morrer na batalha. Porque quando Deus fala agora, não é daqui uma semana, não é daqui um ano, é agora. E nós precisamos ficar atentos, ligados, extremamente ligados ao mover do Espírito. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele quer nos matar. E ele precisa só de 2 segundos. 2 segundos. É uma palavra muito forte, é uma palavra muito linda. Como eu disse, a gente poderia falar aqui muitas coisas ainda sobre tudo isso que Deus deixou registrado
nesse pequeno trecho. Mas o que nos importa, que ele deixou aqui é ser forte e corajoso. Ele repete isso 3 vezes. Apenas ser forte e corajoso. Olha como Deus, na sua onipotência, onisciência, conhece o ser humano. Ele fala para Josué, agora levanta e vai, mas ele também consola Josué, apenas ser forte e corajoso. O restante é comigo. Nós, pela nossa própria capacidade, nós temos condições de vencer todos os nossos inimigos, especialmente o espiritual. Não temos. Nós temos condições por nós mesmos de atravessar todas as dificuldades e adversidades que nós enfrentamos no dia a dia? Não temos. Nós precisamos da ajuda de Deus, da fortaleza que vem de Deus, sobre as nossas emoções, sobre o nosso espírito, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa fé, sobre tudo que nos envolve espiritualmente. A nossa salvação, ela é todinha, baseada e embasada e edificada e concretada na obediência. Na obediência à palavra de Deus. A nossa salvação. A nossa salvação, ela é nós quem precisamos reconhecer e valorizar e nos esforçar por ela. Porque a nossa salvação, o céu, assim como Canaã aqui diante dos olhos de Josué, era uma conquista diária. Uma conquista diária que nós precisamos valorizar. Porque é a melhor herança que Deus tem para nós. Vamos viver dias maravilhosos na presença de Deus? Vamos. Mas vamos viver dias conflituosos, muito conflituosos, diante da ordem do mundo. E nós precisamos estar atentos, ligados, para não perecermos. Porque muitas vezes o inimigo, ele se apresenta para nós com uma espada desembainhada. Eu vou te matar. Mas às vezes ele vem sutil. Ele vem com um frasquinho de perfume. Ele vem também. Ele vem. Tudo aquilo, ele conhece as nossas fraquezas. E ele sabe, né, como nos laçar nessas fraquezas. Por isso, Deus fala, né, para Josué, ser forte e corajoso. Não se aparte de fazer tudo o que Moisés deixou escrito. Não se aparte de cumprir as leis, de cumprir a palavra, de cumprir a minha vontade, para que tudo vá bem. Amém? Glória a Deus. É uma palavra muito rica que Deus tem falado conosco. Eu creio. Eu creio. Eu creio, porque o Senhor conhece os limites de cada um. Senhor Jesus, nosso Deus, queremos, ó Pai, nessa hora, agradecer ao Senhor pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua força, pela vontade, ó Deus, do Senhor, de ver o Teu povo em vitória. Sim, Jesus, porque o Senhor sabe
que somente aqueles que vencem é que são lembrados. Então, Jesus, nós estamos aqui para marcar os nossos nomes, ó Deus, na história do Senhor, na história da igreja, na história, ó Senhor, que ficará para aqueles que virão após nós. Senhor Jesus, nós colocamos todos, Senhor, aqueles que amamos, ó Pai, e aqueles, Senhor Jesus, os quais não temos tanta afinidade assim também, Senhor Jesus, nas mãos do Senhor, para que o Senhor Jesus, como sendo Deus de segundas oportunidades, traga à existência, Pai, coisas novas, abre o entendimento, abre os ouvidos, abre os olhos, abre o coração, Senhor, para que cada um receba da vida que há em Cristo Jesus, a vida eterna, a vida abundante, a vida de paz que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do Espírito Santo sejamos consolados. É o que nós oramos. Amém? Amém.